quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Amém? Jesus estava chegando em Jerusalém. Jesus tinha sido mandado para os judeus. Ele veio para os judeus. Ele veio para suprir a necessidade do povo de Deus, do povo escolhido, do povo eleito, do povo de propriedade de Deus. E ele veio para quê? Ele veio para socorrer, ele veio devido à necessidade que aquele povo tinha. Ele veio porque existia uma necessidade. Se Jesus não tivesse vindo, nada disso que existe hoje existiria, não existiria nada disso. Ele veio pela necessidade do povo, porque o povo clamava, o povo necessitava. Havia uma necessidade. E todas as vezes que há uma necessidade para o povo de Deus, Deus envia o suprimento, Deus envia para eles, para nós, aquilo que nós precisamos. A questão não é se Deus nos dá ou não nos dá aquilo que nós precisamos. A questão é se recebemos aquilo que Deus nos dá, se aceitamos para nós aquilo que Deus nos concede. Um dia o povo se viu escravizado, amassando barro, comendo mal, vivendo debaixo de um chicote, e clamavam, pediam, suplicavam. Aí Deus olhou e viu o sofrimento do povo. Aí enviou sobre eles a liberdade ou a libertação para aquele povo. Deu àquele povo aquilo que aquele povo queria, precisava, pedia. E aí o povo saiu caminhando no deserto. Mas aí alguma coisa deixou esse povo insatisfeito, deixou esse povo achando ruim alguma coisa. E aí esse povo começou a murmurar, reclamar. E diziam que tinham fome. Poxa, a gente estava lá, a gente amassava o barro, a gente tomava chicotada nas costas, a gente era maltratado, era humilhado dia e noite, mas existia carne, a gente comia, a gente estava lá, afinal de contas. Contudo, éramos chamados escravos de Faraó. E aí mantiveram esse ponto de vista dentro de si e queriam comer. Aí Deus enviou pão. Comeram o pão e comeram tanto que acharam ruim. Aí veio a reclamação de novo. A gente só come pão, só tem pão. A gente queria carne. Lá no Egito a gente comia carne. Aí Deus mandou a carne para eles. Mandou tanto que também não estava bom. Quer dizer, há uma insatisfação dentro desse povo, no coração dessa gente, e nunca é suprido. Por mais que Deus faça e Deus dê, nunca satisfaz. Por quê? Porque nunca está bom. As pessoas não se satisfazem com isso. Elas nunca vão estar satisfeitas com aquilo que Deus dá. Sempre precisam de mais alguma coisa, mas elas também nunca vão entender que, na realidade, elas necessitam ter compromisso com Deus e depender só dele. Aí veio essa necessidade. Depois de muitos anos, veio o Salvador, Jesus Cristo. E ele veio trazer para esse povo a salvação. E salvação
em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. Veio trazer para eles aquilo que faltava para eles. E durante um tempo, Jesus permaneceu ali com eles, no meio deles. Mas no final dessa história toda, na última vez que Jesus ele volta para aquela cidade, na última vez que Jesus faz aquele trajeto, ele para de longe, ele olha a cidade, e da onde ele estava, dava para ver a cidade toda, pelo que diz aqui. Quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. Eu e você, acredito eu, né? Eu já chorei em vários momentos da minha vida, e acredito que você já tenha chorado em vários momentos, várias circunstâncias da sua vida. E a gente, quando tem uma alegria muito grande, quando a gente tem uma satisfação muito grande, existem alguns momentos raros, mas de extrema importância e alegria na nossa vida, a gente chora. E a razão é a alegria, é a satisfação. Mas existem outros, e são vários esses aí, que a gente chora pela tristeza. E quando é que a gente chora pela tristeza? Porque existem várias razões para nos entristecer, para nos chatear. Várias razões. Mas aquelas que nos fazem chorar de tristeza são as mais fortes, são as piores. É ou não é verdade? Motivo para te fazer chorar. Qualquer coisa te faz chorar. Podem ter razões pequenas que te entristecem. Mas fazer você chorar não são razões pequenas. São razões profundas demais. É ou não é verdade? E Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para trazer vida. Veio para suprir as necessidades. Veio porque o povo se mostrava insatisfeito com tudo aquilo que recebia. E no final da caminhada de Jesus, aonde na realidade ele deveria se alegrar, porque ele cumpriu o papel dele, ele cumpriu a função dele, ele veio na realidade para sofrer, verter o sangue e trazer a salvação, comprar, não é isso? Sangue, o preço caro. Então, poxa, está chegando o final da história, está chegando o martírio. Ele completou a carreira dele, ele fez o que era para ter feito. A vontade de Deus era aquela, o propósito de Deus era esse. Então as razões, talvez, que Jesus tinha, não era de chorar, mas era de se alegrar. Ou se chorasse por alegria. Mas a gente vê diante dessas palavras aqui, no versículo 42, que não era de alegria. Era de insatisfação. Talvez até de frustração. Não frustração com o propósito de Deus, mas frustração com as pessoas. E na realidade é isso que acontece dentro da gente. A gente se frustra demais com as pessoas. Jesus se frustrou. Veja aí, e dizia: se conheceras por ti mesmo. Quer dizer, foi dado para você, foi colocado diante de você, era para você, dependia só de você, foi entregue isso para você de graça. Se você conhecesse isso, se você entendesse isso, se você recebesse isso e aceitasse isso, não dependia de ninguém, você não precisava de ninguém, você não necessitava de quem quer que seja. Foi para você, só para você. Se você conhecesse hoje isso que foi entregue para você, você saberia o que há mais. Mas será que todos não conheceram isso? Será que todos não entenderam isso? Não. Se você voltar um pouquinho a leitura aí, onde fala da entrada triunfal, existiam dois povos. Existiam aqueles que estavam diante de Jesus na cidade, onde ele olhava, mas existia também um povo que estava atrás dele, que seguia Jesus. Dá para entender a diferença? Dorme não, irmão. Senta lá então. Quer dizer, é uma necessidade de compreender a palavra de maneira que ela venha edificar a sua vida, que ela venha acrescentar, fortalecer.
Existiam alguns que estavam atrás, que seguiam Jesus. Outros que estavam lá naquela cidade, estavam lá na frente. E foi para esses que Jesus disse isso aqui, ó. Vocês não conheceram. Agora, nesse momento, nesse instante, está oculto para vocês. Ou seja, o que quer dizer a palavra oculto? O que significa a palavra oculto? Você sabe me dizer? Escondido. Não é isso que significa? Oculto, encoberto, escondido. Já não está mais à vista. Já não te pertence mais isso. Já não é mais para você. Já foi tirado do seu conhecimento. Já foi tirado dos seus olhos. Por quê? Porque Deus presenteou, Deus concedeu, mas aquelas pessoas viraram as costas. Você sabe, dá uma olhada lá, irmão, por favor. Dá uma olhada lá. Você sabe que o povo judeu, na sua grande maioria, eles não aceitam Jesus como Cristo. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Eles não aceitam Jesus como Cristo. Jesus pode ser no máximo para eles um profeta. Na maioria, não é 100%. Não. Como essa palavra não era para 100%. Esse versículo aí. Mas a grande maioria não aceita. E quando eles ouvem a gente pregar Jesus, falar de Jesus, falar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador da humanidade, eles riem e nos acham loucos, imbecis, pessoas alienadas, enfim. Por quê? Porque para eles, Jesus não passou de um simples homem, que foi morto, que desapareceram com o corpo dele, enfim, para que essa história morra. E até hoje é desse jeito, até hoje é dessa maneira. Mas essa maneira também é no meio do povo de Deus. Deus, Ele envia para nós aquilo que nós pedimos e necessitamos. Mas às vezes a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe como funciona, como agir. E aí, na realidade, a gente despreza. Veja aí o que ele falou, ó. Haverão dias, ó, versículo 43. Pois sobre ti virão dias, quer dizer, vai acontecer, existirá. Virão dias em que os teus inimigos, quais são os inimigos do homem? O inimigo do homem é o seu próximo? Não, são as lutas, os problemas que ele enfrenta. Haverá dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão sobre ti pedra sobre pedra. O que ele está falando? Ele está falando da ruína do povo dele. Ele está falando da ruína desse povo, da destruição. E por quê? Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Você conseguiu entender? Esse discurso aqui é um discurso de despedida. Jesus está dizendo para eles, ó, foi dado para vocês uma oportunidade, mas vocês não aceitaram, vocês não quiseram, vocês viraram as costas, vocês desprezaram. Então agora, isso já não está mais para vocês, isso já não pertence mais a vocês, essa oportunidade cessou. Há quem pense que a oportunidade de Deus, ela existe todo o tempo, que tudo é para sempre, que Deus, Ele é misericordioso para sempre, e elas se enganam com relação a isso. Porque Deus não é misericordioso para sempre, a misericórdia do Senhor dura para sempre. O que é diferente, você consegue entender isso aí? É diferente. Deus, Ele tem a misericórdia dEle para com a gente, ela dura para sempre. Se alcançarmos a nossa salvação, é porque Deus foi misericordioso com a gente, até lá na salvação, Ele está sendo misericordioso com a gente. Mas Ele não é para sempre misericordioso. Significa dizer que eu, você, todo esse povo, tem um tempo em que recebemos alguma coisa de Deus, de alguma maneira, a graça de Deus é entregue na nossa vida, que nos permite termos acesso a Ele, dependermos somente dEle. Somente dEle. Eu e você só dependemos de Deus. Esses dias, essa semana, eu escutei a maior besteira que eu podia escutar.
diante de tantas que a gente vem ouvindo, mas alguém falou assim, coitado do pastor Vinícius, segundo o que me foi dito, eu tenho dó do pastor Vinícius. Olha só, dó, eu acho que você não deveria ter dó de mim. Você deveria ter dó de quem é aleijado, por exemplo, e necessita de uma muleta para conseguir caminhar. Eu não preciso disso. Eu tenho uma convicção dentro do meu coração, que foi Deus que colocou. Por exemplo, eu aproveitei a oportunidade da visitação de Deus na minha vida. Deus abriu uma porta para mim e eu entrei através dela. E eu procuro permanecer, só que essa porta é estreita. Alguém me perguntou essa semana, ainda tem fé em você? Se eu não tivesse fé, eu já não estava mais aqui. Se eu não tivesse fé, eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora. Porque eu posso garantir para você, de todo o meu coração, que a última coisa que eu queria era estar aqui agora. A coisa última que estava no meu coração era a vontade de estar aqui nesse momento. Mas eu estou falando isso porque eu não consigo ser artista, não consigo ser plástico. Eu falo o que está dentro do meu coração, eu falo a realidade. E aí dó, eu acho que serve para essas pessoas que necessitam disso. Que necessitam dessas muletas. E quais muletas? A muleta, por exemplo, de um título, a muleta de uma amizade, a muleta de um ambiente, de um lugar, de uma religião, de uma denominação, para achar que é de Deus, para continuar servindo a Deus, para servir para si mesmo de apoio, para não abandonar tudo, para permanecer dentro de um lugar. A pessoa diz assim, é complicado, é difícil. É difícil para quem não tem certeza do Deus que serve. E graças a Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso de uma placa de igreja para saber que eu sou de Deus. E eu descobri isso há muito tempo, graças a Deus. Eu não preciso de um ministério para saber que eu sou de Deus. Eu só preciso da presença de Deus, que eu sei que está dentro do meu coração a cada dia. E o dia que essa presença não tiver mais, aí sim, contudo, mesmo eu, em muitos momentos da minha vida, me sentindo fraco, em muitos momentos da minha vida, me sentindo ser humano, homem, em muitos momentos da minha vida, reclamando de muitas coisas, mas sabendo que Deus, Ele não tem obrigação de me dar nada. Deus não me deve nada. E ainda que eu faça todas as coisas, ainda que eu ache que porque eu fui justo, porque eu fui reto, porque eu fui direito, e deveria alguma coisa ser diferente comigo, Deus não me deve nada. Eu também tenho consciência disso, eu também sei disso. Mas eu aproveito a oportunidade da visitação de Deus. Um hóspede seu, ele pode se tornar membro da sua família. Um hóspede seu, ele pode se tornar parte da sua vida. Mas um hóspede seu pode ser também um simples visitante que apareceu, chegou e depois desaparece. É ou não é verdade? Quem que vai determinar isso? O hóspede. Aquele que está ali. Ou na realidade aquele que recebe, a maneira com que recebe. Jesus falou, vocês não reconheceram a oportunidade. Eu reconheci. E eu espero que você que está ouvindo essa palavra aí também reconheça a oportunidade. Porque se ele diz oportunidade, é porque ela passa. E ela passa. Ela é tão preciosa, ela é tão valiosa. Mas ela é tão importante, mas ela é tão rápida, porque a gente não percebe, muitas vezes a gente não percebe. Em muitos momentos a gente não percebe. Mas Deus nos concede isso. E esse povo aqui, eles não reconheceram e eles perderam. Muitos estão perdendo a oportunidade de Deus para a vida deles. E por quê? Porque não reconhecem aquilo que Deus está dando. Deus está me dando, Deus está te dando. E você não depende de mim para nada. Aliás, esse depender, talvez seja o seguinte, você não necessita de mim para nada. Porque necessidade é aquilo que o ser humano não vive sem. E você só necessita de Jesus Cristo na sua vida. Dá para compreender isso? A sua necessidade é de Jesus. Você precisa de Deus. Só isso, eu preciso de Deus. Você não precisa desse lugar aqui, você não precisa de mim, mas você precisa de Deus.
Mas Deus nos concede oportunidades, cabe a nós aproveitá-las. Aproveitar aquilo que Deus nos concede. Isso que Jesus estava falando. Jesus hoje, acredito eu, Ele está visitando a nossa vida, Ele está visitando o nosso coração, o meu, o seu agora. E aí? Ele chegando aí, Ele olhando aí, qual a reação dele nesse momento? O que é que você precisa? O que é que você está fazendo da sua vida com Ele? O que é que você está fazendo da sua oportunidade com Deus? Ou será que você precisa de uma bengala, você precisa de um apoio, de uma muleta, de uma cadeira de roda, para te fazer sentir de Deus, para fazer você se sentir forte com Deus? Mas também é o seguinte, entenda que você precisa de compromisso com Deus. É necessário compromisso. E esse povo não tinha. O povo que estava na frente, o povo que estava na cidade, esses não tinham. Esses não tinham. Mas era um povo que quando Jesus passava, corria até ele. Um povo que buscava em Jesus cura, libertação, ressurreição, buscava pão, buscava peixe, buscava oração, buscava palavra, mas na hora de ter esse Jesus dentro de si, aconteceu isso. E entenda que chegará o dia em que os nossos inimigos, eles nos cercarão. E se estivermos guardados dentro desse esconderijo aí, protegido por essa fortaleza, então conseguiremos manter de pé. Você lembra daquela passagem que Jesus falou do prudente construtor? O que constrói na areia e o que constrói na rocha? Construir na rocha é difícil, exige muito esforço. Construir na rocha é complicado, porque tem que ter esforço para furar ela primeiro, antes de começar a construir. Às vezes, isso demora muito tempo, e o tempo, ele é o maior responsável de fazer com que as pessoas desistam daquilo que Deus colocou dentro delas. O tempo, muitas vezes, faz com que grandes promessas não se cumpram. Porque a promessa só se cumpre quando o homem de Deus, a mulher de Deus, persevera em confiar em Deus. Hebreus 10, 35 fala sobre isso. 35 e 36. Mas às vezes é difícil demais. O tempo, ele traz com ele muitas trincheiras, muitos obstáculos, muitas dificuldades. E dificuldades tamanhas que às vezes aos olhos humanos são intransponíveis. E aí a gente acaba desistindo, a gente acaba parando, entregando os pontos. Mas na realidade é que aquele que persevera e confia alcança a promessa de Deus. Amém, gente? Deus está visitando o seu coração hoje, meu. Eu acredito de todo o coração. E Ele pode hoje, de repente, dar um grande sorriso na nossa vida. Embora muitas lutas existam, muitas dificuldades, e nada vai se transformar de uma hora para outra, não vai depender de muita luta nossa, mas vão se transformar. Agora, também pode ser que Ele faça isso aqui, ó. Ele chore à vista de Jerusalém. Quem é o Jerusalém hoje? Somos nós, cada um de nós, o nosso coração, a nossa vida. Deus está nos visitando hoje. E aí o coração que você vai apresentar para Ele nesse momento. Amém.